Olá, pessoal. A Prof. Fran preparou um videozinho para explicar alguns elementos das orações subordinadas e coordenadas para vocês não confundirem no dia da prova, tá? Então, hoje nós vamos ver alguns slides apenas para relembrar aquilo que a Prof. já havia explicado para vocês sobre a diferença das orações subordinadas para as orações coordenadas. Então, não podemos esquecer no dia da prova que nós estamos falando de período composto. Então, orações subordinadas e orações coordenadas só irão acontecer em período composto, ou seja, um período de mais de uma oração, portanto, mais de um verbo. Então, esses dois exemplos aqui que a prof colocou, João comprou um barco. Nós temos aqui apenas um verbo, que é o verbo comprar. Diferente de João comprou um barco e foi embora. Nós temos dois verbos, o verbo comprar e o verbo ir. Então, aqui nós temos um período composto, aqui nós temos apenas um período simples. Lembrando que orações subordinadas e orações coordenadas só irão existir no período composto, tá? Qual que é a diferença da coordenação para a subordinação? Só para vocês poderem relembrar para não fazer confusão na hora da prova. Na coordenação há uma independência sintática. Independência. As orações são independentes. O que isso quer dizer? Olha só, eu tenho João comprou um barco e foi para casa. João comprou um barco, eu tenho aqui uma oração, portanto, eu tenho um verbo, tenho o meu sujeito, que é João, e eu tenho um barco, que é o objeto direto do verbo comprar. Quem compra, compra algo, alguma coisa. Esse algo, alguma coisa é um barco. Na segunda oração, foi para casa. Eu tenho sujeito oculto, mas eu sei que o sujeito é o João. E eu tenho o verbo, que é o verbo ir. O verbo ir é um verbo intransitivo. Não há necessidade de complemento. Portanto, o que vem depois desse verbo é apenas um adjunto adverbial. Só que essa oração aqui, ela não exerce nenhum elemento sintático em relação à outra. Então, ela não é nada em relação à outra. Ela não é adjunto adverbial da outra oração, ela não é adjunto adnominal da outra oração e muito menos é algum termo ligado ao sujeito ou ao verbo ou a um nome na oração seguinte. Por ela não exercer um papel sintático em relação à outra, nós dizemos que elas estão unidas apenas por coordenação. Diferente do exemplo de baixo, em que há uma dependência sintática. Vamos observar, olha só. João disse, é a minha oração, que comprou um barco, a minha segunda oração. João disse, eu tenho meu sujeito nessa primeira oração aqui e eu tenho o verbo dizer. O verbo dizer é um verbo transitivo, ou seja, ele precisa de complemento. Quem diz algo ou alguma coisa, ou diz a alguém. Veja só como que comprou um barco representa esse algo que João disse. Então, como ele representa esse algo que João disse, ou seja, completa o sentido desse verbo, eu digo que toda essa oração aqui, ela age, ou ela tem a função de objeto direto da oração anterior, que do verbo disse. Se ela é objeto direto, quer dizer que ela tem uma dependência sintática em relação à outra. Ela exerce um papel sintático em relação à oração anterior. Então, por isso que nós temos aqui a oração principal e o objeto direto da oração principal. Por isso que aqui eu digo que é uma subordinação e aqui havia apenas uma coordenação, porque não tinha essa dependência sintática no primeiro exemplo que a prof colocou, diferente do segundo exemplo, certo? Ainda é importante lembrar que as orações subordinadas, elas podem ser divididas em substantivas, em orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais. O que isso quer dizer?
Quer dizer que a oração subordinada substantiva, ela tem como um núcleo um substantivo e ela exerce funções diferentes em relação à oração principal. Igual o exemplo que eu coloquei aqui, ó. O motorista percebeu a aproximação dos policiais. Vejam que o núcleo desse termo aqui, ó, é um substantivo. Quem percebe, percebe algo, alguma coisa, ou percebe alguém. O verbo ele é transitivo, ele precisa de complemento. Logo, esse daqui é o objeto direto. Quando nós transformamos a aproximação, que é um substantivo, em um verbo, olha o segundo exemplo. O motorista percebeu que os policiais se aproximavam. Ora, o motorista percebeu, minha oração principal, que os policiais se aproximavam, minha oração subordinada. Quem percebe, percebe algo, alguma coisa, ou percebe alguém. O que é esse algo, alguma coisa? Que os policiais se aproximavam. Então, toda essa oração aqui, ela tem a função de objeto direto do verbo percebeu na oração principal. Então, aqui nós havíamos apenas a gente encontrava apenas um termo, né? A aproximação dos policiais, não há verbos aqui. Agora, no de baixo, nós temos o verbo, que é o verbo aproximar, ó, está conjugado, se aproximavam, eles se aproximavam. Então, por isso que nós percebemos que essa é uma oração subordinada substantiva. Há também a possibilidade de trocar essa oração aqui por isso. Se eu troco essa oração por isso e ela continua tendo sentido, isso quer dizer que era uma oração substantiva. Veja só, o motorista percebeu isso. O que é o isso? Que os policiais se aproximavam. Por quê? Porque isso denomina coisa, né? Então, o substantivo, ele é, de certa forma, uma coisa. Por isso que eu consigo substituí-lo. Também eu tenho aquelas orações subordinadas com valor de adjetivo. Olha o exemplo aqui. Nós conhecemos pessoas preocupadas com a saúde. Preocupadas é o núcleo desse termo e ele não é um substantivo, ele é um adjetivo. Tem função de adjunto adnominal todo esse termo. Se eu desenvolvo ele, transformo preocupadas, que era um adjetivo, em um verbo, nós conhecemos pessoas que se preocupam com a saúde, nós vamos ter aqui uma oração. E essa oração ela continuará tendo o mesmo papel quando preocupam eram preocupadas, apenas um adjetivo. Então, aqui eu vou ter uma oração adjetiva com a função de adjunto adnominal também, certo? Diferente das orações substantivas, esse que aqui não se configura como uma conjunção integrante, ele é um pronome relativo, ou seja, ele substitui o substantivo. Nós conhecemos pessoas que se preocupam com a saúde. Então, esse que aqui, ele substitui o termo pessoas. Há também aqueles que possuem valor de adjunto adverbial. Olha o exemplo. Chegamos à cidade ao cair da noite. Ao cair da noite é uma expressão adverbial, que tem como função adjunto adverbial. Desenvolvendo esse termo aqui e colocando um verbo, por exemplo, cair da noite, passar a caía, vejam só, chegamos à cidade quando a noite caía. Agora nós temos um verbo aqui, mas ainda assim, essa oração tem a função de advérbio, tem a função de adjunto adverbial. Então, as orações subordinadas adverbiais, elas têm a mesma função de um adjunto adverbial, em um termo simples. O que nós vamos ver na prova, na avaliação, quanto às orações subordinadas substantivas? As orações subordinadas adverbiais e as orações subordinadas adjetivas, nós não iremos ver na avaliação, porque nós estudamos a primeira delas, que é a oração subordinada substantiva. O que são essas orações subordinadas substantivas? São aquelas orações derivadas de um substantivo como núcleo, igual nós vimos no primeiro exemplo que a prof passou.
e ela pode se dividir entre diferentes funções que um substantivo pode ter dentro da análise sintática. Que divisão é essa? A primeira, ela pode ser o sujeito da oração principal. Para aquela que é sujeito da oração principal, eu chamo de oração subordinada substantiva subjetiva. Então, olha só, a punição dos culpados é necessária. A punição dos culpados, meu sujeito, é necessária, predicado. Transformando o sujeito, cujo núcleo é um substantivo, em oração subordinada, nós vamos ter: é necessário que os culpados sejam punidos. Então, é necessário, tem o verbo em terceira pessoa, eu tenho o predicativo do sujeito e o meu sujeito está na onde? Está na minha oração subordinada. Então, por isso que essa oração aqui, ela vai se chamar oração subordinada substantiva subjetiva, porque é nela que está o sujeito da oração principal. Então, tudo nós vamos sempre observar em relação à oração principal. Quais são as características de uma oração subordinada substantiva subjetiva? Funciona como sujeito da oração principal. A oração principal não tem sujeito, uma vez que o sujeito é a própria oração subordinada. Então, nós não vamos encontrar sujeito aqui, ó. Eu só tenho aqui o predicado, o verbo e o predicativo do sujeito. Liga-se ao verbo da oração principal e o verbo da principal está sempre na terceira pessoa do singular. Então, o verbo é está em terceira pessoa, não é? Eu sou, tu és, ele é. Terceira pessoa do singular, não tem o sujeito explícito, logo, a minha oração subordinada vai ter a função de sujeito. Continuando ali, nós vamos para a oração subordinada substantiva objetiva direta. A objetiva direta tem a função de objeto direto. Então, olha só, todos querem a punição dos culpados. Todos é o sujeito, querem é o verbo transitivo direto. A punição dos culpados é o objeto direto. Quem quer, quer algo, alguma coisa. O que é esse algo, alguma coisa? A punição dos culpados. Transformando isso daqui, que é um simples termo, em uma oração, ou seja, acrescentando o verbo, nós vamos transformar punição em punam. Olha só, todos querem que se punam os culpados. Então, agora aqui nós temos um verbo, portanto, nós temos uma oração. Só que ele tem a mesma função de quando ele não era verbo. Quem quer, quer algo, alguma coisa. O que é esse algo, alguma coisa? Que se punam os culpados. Como que eu percebo isso? Olha só, por causa da conjunção integrante, que é a conjunção que. Não é? O que vem após a conjunção que é oração subordinada. O que vem antes da conjunção que é oração principal. Quais são as características da oração subordinada substantiva objetiva direta? Funciona como objeto direto da oração principal, liga-se diretamente, sem preposição, ao verbo transitivo direto da oração principal. A oração principal possui sujeito. Quem que é o sujeito aqui? Todos. Se tem o sujeito aqui, essa daqui não pode carregar o sujeito. Depois eu vou para o verbo. Que tipo de verbo eu tenho aqui? É verbo de ligação ou verbo transitivo? Verbo transitivo, ó. Verbo transitivo direto. Logo, eu vou ter um objeto direto. Agora, a oração subordinada substantiva objetiva indireta. É a mesma coisa. A única coisa é que o verbo transitivo, ele também vai ter um complemento objeto indireto. Olha só o exemplo. O professor dedica seu esforço ao aprendizado de seus alunos. O professor é o sujeito, dedica verbo transitivo direto e indireto. Quem dedica, dedica algo ou alguma coisa e dedica a alguém. O que é esse algo, alguma coisa? Seu esforço, objeto direto. O alguém, ao aprendizado de seus alunos, objeto indireto. Transformando isso daqui em uma oração, nós vamos ter: o professor dedica seu esforço a que seus alunos aprendam. Agora vejam só: sujeito, professor, dedica
verbo transitivo direto e indireto. Quem dedica, dedica algo, alguma coisa. Esse algo, alguma coisa está aqui. Seu esforço. É o objeto direto. Só que ele faz parte da oração principal. Porque a oração subordinada está após a conjunção integrante, que é o que. Não está antes, está depois do que. Então, a nossa oração subordinada está aqui, ó. Depois do que. Quem dedica, dedica algo, alguma coisa, faz parte da oração principal. A alguém. Esse a alguém está aqui, ó. É a minha oração subordinada. Portanto, ela vai ser classificada como oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Certo? Quais são as características desse tipo de oração? A oração objetiva indireta funciona como objeto direto da oração principal. A oração objetiva indireta liga-se ao verbo transitivo direto e indireto ou verbo transitivo indireto da oração principal por meio de preposição, por isso indireto, e a oração principal possui sujeito. Então, vamos ver a próxima, a oração subordinada substantiva completiva nominal. Todos têm esperança da punição dos culpados. Todos é o sujeito, tem é o verbo, esperança é o nome. Da punição dos culpados, ele age como complemento nominal. Por que complemento nominal? Porque ele está ligado à palavra esperança, que é um nome, é um substantivo abstrato. Certo? Todos é o sujeito, todos têm, mas quem tem algo, alguma coisa. Esse algo, alguma coisa é esperança. Portanto, da punição dos culpados não está ligado ao verbo ter, está ligado à palavra esperança. Transformando esse termo aqui em uma oração, nós temos: todos têm esperança de que se punam os culpados. Então, punição passou a ser verbo, ó, punam. Todos o sujeito tem verbo, esperança é o nome. Quem tem algo, alguma coisa, esperança é objeto direto do verbo ter. De que se punam os culpados está ligado à palavra esperança. Quem tem esperança de algo. Esse de algo é que se punam os culpados. Portanto, completiva nominal, porque ela age como complemento nominal da palavra esperança. Quais são as características desse tipo de oração? Funciona como complemento nominal de um nome, substantivo abstrato, adjetivo e mesmo um advérbio da oração principal, e liga-se a um nome da oração principal por meio de preposição. Então, a preposição aqui sempre vai estar nas completivas nominais. Eu só preciso perceber se esse termo aqui está ligado a nome ou está ligado a um verbo. Porque se ele for ligado a um verbo, é um objeto indireto. Mas se ele for ligado a um nome, é um complemento nominal. Nós também temos a oração subordinada substantiva predicativa. O próprio nome já diz, ela vai ser responsável, vai ter a função de um predicativo do sujeito. Olha o exemplo aqui, de apenas uma oração. A resposta da justiça é a punição dos culpados. A resposta da justiça é o sujeito, é verbo de ligação, logo a punição dos culpados é o predicativo do sujeito. Transformando esse termo em uma oração, nós vamos ter a resposta da justiça é que se punam os culpados. Agora, nós não temos apenas um termo que tinha como núcleo um substantivo. Agora, nós temos um termo que transformamos o substantivo em um verbo. Por isso que nós temos uma oração. Continua da mesma maneira, embora seja uma oração. A resposta da justiça ao sujeito é verbo de ligação e oração subordinada substantiva predicativa. Quais são as características da oração subordinada substantiva predicativa? Funciona como predicativo do sujeito e liga-se ao sujeito da oração principal pelo verbo de ligação ser. Então, essa é uma característica. Funciona como predicativo e está ligando ao sujeito por meio do verbo ser. Então, isso quer dizer que ela é uma oração subordinada substantiva predicativa.
Oração subordinada substantiva apositiva é aquela que é responsável por ser o aposto da oração principal. Então, olha o exemplo. O povo faz um pedido, dois pontos, a punição dos culpados. Aqui eu tenho uma simples oração, porque eu só tenho um verbo, aqui não há verbo, mas transformando em uma oração, continua com a mesma função de aposto. O povo faz um pedido, dois pontos, que se punam os culpados. Então, colocamos ali a conjunção integrante, responsável por unir as orações subordinadas substantivas, e o verbo da oração. Logo, essa oração ela vai ter a mesma função de quando era um simples termo. Nós chamamos essas orações de oração subordinada substantiva apositiva. Qual que é a característica dessa oração? Funciona como um aposto de um nome substantivo que está na oração principal, e a oração principal geralmente introduz a subordinada positiva por meio de dois pontos, em alguns casos com vírgula, mas é muito mais comum encontrarmos com dois pontos. Ok, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês explicando esse conteúdo novamente. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada!